Olá pessoal, boa noite. Uma live de última hora. Estou fazendo um processo de geração de alternativas para o logo de um cliente e decidi compartilhar esse processo, um pouquinho de como eu inicio essa parte de desenhos, como são feitos os esboços iniciais até definir o conceito. Então eu decidi compartilhar um pouquinho hoje à noite. Como eu disse, eu não estava prevendo isso, mas vamos lá. Vocês não vão me ver, vão ver apenas o que eu vou desenhar aqui, ok? Então, gente, a primeira etapa, eu já conversei com o cliente, a gente já conversou, eu já entendi a necessidade dele, qual a empresa, qual o segmento, qual o nicho. Eu fiz uma pesquisa de mercado também para entender quais as tendências de design atuais, quais os conceitos que o segmento do cliente está trazendo. E eu tenho na tela do meu computador ali algumas inspirações que, por meio de uma pesquisa de mercado, eu avaliei que se encaixem com a necessidade do cliente. Então a ideia hoje é gerar esboços. Então gerar alguns conceitos, né? Eu estou com papel e caneta apenas. Então aqui a ideia é começar a gerar alguns esboços para a gente definir, né, como é que vai ser esse conceito, para criar uma delimitação dentro do processo de marca e colocar, né, a criatividade para funcionar. A gente trabalha bastante com referências de mercado, enfim, mas aqui é muito importante a gente colocar nossa criatividade, nosso conhecimento, porque a partir do momento que a gente já conversa com o cliente, a gente começa a definir um conceito, a gente já tem com base, né, na nossa expertise, na nossa experiência, o que se encaixaria com o cliente. E o processo de geração de alternativas, o brainstorming, é exatamente para isso, para a gente colocar esses conceitos para funcionar, para testar, para validar, para ver como vai ficar, porque na nossa cabeça é uma coisa, agora depois que a gente define isso, coloca no papel, isso muda completamente. Então é muito importante, eu gosto de trabalhar sempre com algumas linhas guias, né? Claro que não são retas porque não é um software, mas para ter uma delimitação de como a gente vai seguir essa construção, de como a gente vai fazer essa delimitação até para criar um encaixe, né? E saber as proporções, as estruturas e as dimensões que a gente vai trabalhar ao longo posterior. Então eu não vou divulgar o cliente, né? Porque a gente não definiu ainda, eu não quero dar spoiler para ele de como pode ficar a marca. Se ele estiver assistindo, ele vai saber, ele vai começar a identificar os símbolos aqui, vocês também talvez vão conseguir identificar qual que é o elemento que eu estou buscando transmitir, não nitidamente, mas subjetivamente a gente conseguir trabalhar. Então uma logo, gente, ela tem que ser simples, tem que ser uma simplificação máxima de um elemento principal e ele não precisa transmitir todos os adjetivos da marca. E sim, ele precisa ser simples, como eu falei. Só que esse simples, não necessariamente, ele tem que ser fraco, ele tem que ser amador, ele tem que ser arrojado, ele tem que ser exclusivo. E um dos principais adjetivos que um símbolo tem que ter, ele tem que ser memorável, ou seja, fácil das pessoas lembrarem. Bate o olho e já lembra. Um exemplo que eu estava fazendo esse elemento aqui agora, lembrei da Apple, né? A gente só vê na maçãzinha, a gente consegue entender a marca por trás, né? Já ter sentimentos, sensações, porque uma marca não é simplesmente um símbolo, uma representação gráfica, e sim, cada elemento a gente consegue sentir alguma coisa, pensar alguma coisa, projetar alguma coisa. Então cada linha, cada curva, cada traço tem um significado dentro do processo de construção de marca. Então é muito importante a gente levar em consideração tudo que o cliente nos trouxe na nossa conversa inicial, na reunião de definição, no briefing que a gente chama no design, e tentar transmitir o máximo possível isso dentro da construção da logo. Aqui eu estou buscando fazer algo simples, objetivo, e que de alguma forma arremeta a um símbolo que a gente busca. Voltou? Voltamos. Deu um probleminha aí, mas tudo bem.
Como eu não estou vendo o celular, pode travar de novo, né? Mas tudo bem. É só para você ter uma ideia de como funciona esse processo. Como eu disse, compartilhar aqui o processo criativo. Vou seguir aqui, não sei aonde parou, aonde travou, mas vamos lá. Então, algumas minhas guias para trazer uma base, para trazer uma construção, um embasamento. E a gente vai tirando as ideias da cabeça e colocando no papel. Como eu disse, às vezes a ideia no papel, na cabeça é legal, tu bota no papel já não fecha muito, né? Como eu disse, tem umas inspirações aí no computador que eu já filtrei no processo de pesquisa de mercado, onde eu estou usando como referência alguns exemplos. E o símbolo, como eu disse, tem que ser uma simplificação máxima. Ele não precisa dizer tudo sobre a empresa, e sim transmitir alguns adjetivos, alguns conceitos por trás da construção da marca. Esse conceito não me agradou, vamos para outro tipo. Eu estou buscando transmitir, eu quero trabalhar algo mais contornado e não algo preenchido, porque eu quero trabalhar com algo mais minimalista e que não tenha muita restrição de aplicação depois também, porque a logo ela tem que ser pensada em como ela vai ser aplicada, em onde ela vai funcionar. Esse cliente aqui, ele tem um serviço mais tradicional, que todos vocês conhecem, todos vocês já usaram, já utilizaram e ainda devem utilizar diariamente, mas ele vai trazer um conceito inovador, que é o digital, né? Hoje está no ápice o conceito digital e esse cliente está inovando também e trazendo um conceito digital. Então é muito importante a simplificação, porque o digital é simples, é objetivo, é claro. E como ele vai trabalhar no digital, então a gente já tem a restrição da aplicação dentro das mídias sociais. Então, se a gente trabalhar um símbolo que seja muito detalhado, com muitos detalhes, vai ter essa restrição, porque a gente vê, né, o logo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, enfim, do YouTube, são redondos, menores, né? Então a gente tem um avatar bem reduzido. Se a gente fizer um símbolo extremamente detalhado aqui dentro, a gente não vai conseguir entender, né? Então essa simplificação que a gente consegue trabalhar muito bem, independente da cor, independente da plataforma, independente da qualidade da imagem também, e fica fácil de lembrar. Então, como eu disse, é só uma etapa básica, né? Não vou finalizar isso hoje, porque o processo criativo ele não necessariamente ele tem um tempo útil, né, de início e de fim, mas sim, só para exemplificar um pouquinho para quem está começando no design, quem já trabalha com isso e busca aperfeiçoar, porque está tudo evoluindo muito rápido sempre, né? Eu também já sou formado há um tempo, já trabalho com marca há um bom tempo, porém essa semana eu fiz um curso de logo, semana passada eu concluí outro, então a gente está sempre evoluindo, porque está tudo evoluindo muito rápido. Então a gente tem que buscar sempre nos aperfeiçoar, né? Até buscar ferramentas, inspirações novas de como a gente vai trabalhar. Aqui eu vou fazer a simplificação da simplificação. Acho que o símbolo mais simples que eu vou fazer vai ser esse aqui. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um sorriso, acertaram. Um sorriso diz muito, né? Desde um contato, seja, pode ser até sem palavras, mas um sorriso ele transmite muitos adjetivos. Ele fala muito, né? Sobre honestidade, sobre atendimento, sobre qualidade, sobre satisfação, sobre felicidade, alegria, sobre sucesso, resultado,
sobre amor, sobre muitas coisas. Então, como vocês veem, eu tento simplificar ao máximo. E se essa simplificação ela conseguir transmitir alguma coisa que eu busco dentro da construção de marca, eu consigo criar algo que funcione. Porque, claro que depois ela passa por outras etapas, não é simplesmente aqui, né? Depois daqui a gente vai para software, para fazer o refinamento. Aqui é para definir o conceito de como a gente vai trabalhar, como é que vai ser feito esse trabalho, como é que vai ser feito o conceito, para depois levar para software. Porque se a gente levar para software agora, depois talvez a gente vai perder muito tempo tentando criar algo dentro do software, porque ele acaba limitando, né? A gente tem essa possibilidade de criação, a gente não consegue ter essa flexibilidade também. Eu prefiro aqui virar a folha, porque a gente consegue ter uma precisão muito maior. Então vocês vão ver aqui, eu já tenho outras alternativas criadas, então eu já tenho muitos esboços e não tem limite. Então a gente vai criando, né, vários esboços aqui para depois levar para software, depois fazer toda a parte de estruturação. Vamos ver algumas referências aqui para a gente já ter uma inspiração melhor também. Aqui já dá para ter uma noção de como a gente vai fazer o preenchimento dela depois. Pois, como eu disse, eu estou buscando trabalhar algo mais contornado apenas. Não é uma restrição, não foi algo que o cliente trouxe, sim algo que eu acredito que vai funcionar para esse cliente. Podia ter botado uma musiquinha, né? Que aí ia ficar um pouco menos chata, talvez, essa live. Mas é a primeira live, então depois a gente vai melhorando para as próximas. Para quem está me acompanhando, amanhã tem um vídeo novo que vai para as mídias. A gente está buscando ajudar designers que estão começando, ou que já começaram, ou que estão pensando em começar. Que a nossa experiência, a gente mostra alguns caminhos corretos, alguns caminhos errados, e a ideia é ajudar as pessoas a tomarem o caminho mais fácil não, né? Mas o caminho correto, e entenderem qual o caminho que eles querem seguir também. Porque talvez o caminho que eu segui não é necessariamente o caminho que os designers vão seguir, mas quem busca talvez trabalhar com criação de marca vai se identificar com os vídeos que a gente está trazendo ultimamente aí. Isso aqui está me lembrando muito a Apple, então a gente vai descartar isso, porque o objetivo de um logo não é simplesmente a gente criar algo que lembre outra empresa, mas sim lembre a empresa que a gente está transmitindo. A gente vai desenvolver a logo, no caso, né? Então a gente tem que tentar ser totalmente diferente do que já existe no mercado, como eu disse, ser arrojado, ser memorável pela empresa do cliente e não por alguma outra marca que já exista no mercado, né? Vamos a uma das últimas alternativas aqui, depois a gente vai encerrar. A gente, não eu, né? Então estamos aqui. A gente vai fechar aqui. E aqui eu vou trazer novamente um sorriso para exemplificar o que eu quero transmitir nessa logo. Depois a gente consegue também, dentro dessa construção aqui, depois da definição do conceito, a gente consegue ir projetando uma construção da tipografia, não necessariamente a tipografia que a gente vai usar, né, obviamente, porque depois a gente define isso num processo de brainstorming também dentro de software daí, a tipografia que a gente vai utilizar, mas entender já como é que vai ficar a construção da marca aqui dentro. Então aqui vai ficar a tagline, né? As letras aqui, enfim, como é que ela vai ficar escrita, e a gente já consegue ver a construção da marca juntamente com o símbolo, se ele vai ser funcional, se não vai. Então eu já tenho uma ideia também de qual tipografia eu vou utilizar, como eu disse, não a tipografia, mas o estilo, para ver se ela vai se encaixar, né? Então,
Depois dessa etapa aqui, a gente faz uma etapa de classificação, ou seja, selecionar as logos que mais satisfazem. Eu vou fazer isso aqui. Essa aqui para mim está muito satisfatória. Essa aqui também talvez vá funcionar. Então é uma etapa bem simples. A gente vai elencando aqui. Depois disso eu pego esses exemplos novamente, pego mais folhas e faço mais esboços de geração de alternativas como variações dos símbolos que eu selecionei. E depois a gente vai para software para finalizar e para definir o conceito, cores, alinhamentos, estruturas, proporções, fazer a apresentação e tudo mais. Beleza, gente? Então essa foi a live sobre brainstorming, geração de alternativas, esboços, desenhos manuais. Tá certo? Um abraço, até mais, valeu!